Se você quiser criar agora televisão trocando, agora ela não é mais um implemento de TV, ela é agora um implemento de TV com mute. Qual é a ideia agora? Você inclui no resto do seu código igual, mas além disso você vai incluir o mute. Como é que está sendo feito aqui? O mute ele vai verificar se o volume anterior for igual a -1, significa que ele está em mute. Aí o volume anterior recebe volume recebe zero. Tá? Então eu estou querendo fazer o mute, eu guardo a informação. Tá? O volume anterior recebe o volume atual. Então guardei a informação e zerei o volume. Quando a pessoa apertar mute de novo, o que você pega? Ele vai voltar a ter volume. Você pega o volume que você armazenou na variável volume anterior e põe dentro do volume. E em volume anterior você recebe o valor -1. Tá? Isso aqui foi uma forma, uma estratégia de implementar o mute. Você poderia ter criado uma variável booleana, do mesmo jeito que tem o ligada, você podia ter criado uma variável booleana mute. E aí essa variável booleana mute ia ter true e false. Quando você apertava o mute, ficava true, apertava de novo, ficava false. Tá? Então seria uma outra forma de implementar. Então, fica a critério do programador. O importante é, não interessa para a interface como é que você vai implementar. Interessa só que você implementou esse método chamado mute. Então, vamos ver esse exemplo aqui com interface. Eu criei a classe, um objeto aqui, televisão, e armazenei numa variável do tipo TV. Então, eu só posso usar as informações que tem em TV. Ligar, set canal, aumentar volume de novo. Se eu quiser usar um recurso extra, eu tenho que fazer o quê? Um cast, uma conversão. Então, a forma de você fazer um cast sem nunca dar erro na hora de executar o seu programa é primeiro fazer o teste. Você testa se isso realmente é uma classe de televisão, então esse cast aqui não vai ter problema nenhum. Senão, você não faz o cast e o seu programa não dá erro. E aqui mais, você faz um novo teste. Se essa TV1 for uma TV com mute, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um cast para essa variável e aí eu estou utilizando aqui, ó, mute. Observe que TV2 e TV1 não são duas TVs diferentes, não. TV2 é uma referência, é uma outra referência para TV1. Você pode pensar como se a sua televisão tivesse dois controles remotos. TV1 está apontando para a sua televisão e TV2 também está apontando para a sua televisão. TV2.mute, ela entrou em mute. TV3 é igual a TV2. Uma terceira variável também apontando para a televisão que você criou aqui em cima. E você manda ligar ela. Como ela já está ligada, ela vai desligar. Então aqui você verifica que o cast, quando você faz esse tipo de cast, na realidade você não está criando um novo objeto, alterando o objeto. O que você está fazendo é visualizar esse objeto através de um ponteiro diferente, através de uma nova referência. Tá? Herança. Herança é um dos conceitos mais importantes em orientação a objetos, que vai permitir que você não precise reescrever muito código. Tá? No caso, quando você tem duas classes que se parecem, tem vários atributos iguais, você tem vários métodos, em vez de você implementar de novo, usando Ctrl+C, Ctrl+V, você vai usar o recurso de herança. E aí você vai reaproveitar código sem fazer o Ctrl+C, Ctrl+V
E seria a única forma possível em algumas linguagens estruturadas. Então, o conceito de herança, você tem uma classe pai e uma classe filho. Tá? Os nomes estão aqui. A classe filho também é chamada de subclasse ou chamada de classe derivada. A classe pai é chamada de superclasse ou classe base. Então você tem uma classe pai que vai passar para a classe filha todos os seus atributos e métodos. Tá? Observe que aqui você não repassa nenhum construtor, você não repassa constantes, você não repassa nada que for estático, tá certo? Você só repassa atributos e métodos. Então, com isso, você na classe filho não precisou escrever de novo esses métodos que já existem na classe pai. Então você vai reusar código nesse esquema daqui. Uma coisa que o Java tem é todas as classes do Java, elas são descendentes de Object. Descendente direto é, eu crio uma classe, ela vai ser descendente de Object. Se eu criar uma classe que herda de outra, essa outra vai tendo herança até que você chega em Object. Então você visualiza a classe Object como a classe que ela é pai de todas as outras. Tá? Então vamos só olhar aqui. Imagina que você quisesse criar uma televisão gravadora. Observe que televisão gravadora ela é uma TV que além disso tem um recurso de gravar os canais, né? Gravar as programações que estão passando na TV. Tá? Se você não tivesse o recurso de herança, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que implementar tudo de televisão e tudo da parte da gravação. Nesse exemplo aqui, a gente usa a palavrinha extend. Então, essa palavrinha extend do Java, no caso aqui de classe, ela diz que a classe televisão gravadora, ela herda tudo que a classe televisão tem, de métodos e de atributos. E aí você diz, ó, uma televisão gravadora é uma TV. O que ela tem a mais? Então, agora eu só preciso implementar os recursos extras. O recurso extra é a parte de gravação. Para eu poder fazer isso, a gente vai fazer uma implementação bem simples. Eu tenho um int quantidade de gravações, eu tenho um vetor de string. Tá? A classe televisão gravadora chama o método init passando 10 como parâmetro. Então, o que o método init faz? Ele recebe uma capacidade, faz quantidade de gravações recebe 0, e ele verifica aí. Se a capacidade for menor do que 0, ele cria do tamanho solicitado. No caso aqui, se for maior que 0. Então você tem aí, se a pessoa passar um valor válido, você aceita. Se a pessoa passar um valor inválido, então o que você faz? Você cria com o tamanho de 10. Tá? Então, isso aqui são os dois construtores. Lembrando, o construtor serve para inicializar todas as variáveis dos atributos dessa classe. Nesses dois exemplos aqui, você não passou nenhuma informação, então ele cria uma televisão com marca e modelo padrão. Se você quiser criar uma televisão com a marca tal, modelo tal e capacidade tal, o que a gente faz? Marca e modelo já estão sendo inicializados no construtor da classe televisão, porque marca e modelo são atributos que foram herdados da classe televisão para a classe televisão gravadora. Então, a televisão gravadora, ela tem uma marca, tem um modelo que foram herdados. E aí, como é que você faz para usar o construtor da classe pai, da classe televisão? Eu uso a palavrinha super, passando como parâmetro os parâmetros que tem lá no construtor. Então, lá no construtor a gente tinha dois parâmetros, que é marca e modelo. Então, você chama o construtor da classe televisão,
que vai inicializar todos os atributos da classe televisão. E depois você faz a sua inicialização aqui, que vai terminar de inicializar os atributos da classe televisão gravadora. Um pedaço foi inicializado pela classe TV, né, televisão, e o outro pedaço vai ser inicializado aqui explicitamente dentro da classe televisão gravadora. Tá? Então, uma coisa interessante é que vocês aproveitaram o código, não precisaram reescrever nada da classe televisão, e essa televisão gravadora vai ter tudo que uma TV tem. Agora, aqui está a parte nova, né? Como é que eu gravo? Se tiver espaço para fazer a gravação, eu coloco uma informação aqui no vetor. Gravando o canal tal, no volume tal, etc. Você coloca informações aqui. Então, na realidade, essa gravação ela vai gravar uma string dizendo que está sendo gravado. E incrementa a quantidade de gravações. Na hora que for reproduzir tudo, você dá um print em todas as gravações feitas. E ao apagar tudo, percorre o vetor fazendo atribuição para null, então todas as strings vão ser coletadas pelo garbage collector, né, pelo coletor de lixo automático do Java, e no final você diz quantidade de gravações recebeu 0, então você não tem mais nenhuma gravação armazenada nessa televisão gravadora.